Menon. Saberás dizer-me, Sócrates, se a virtude pode ser ensinada? Ou no caso de não o ser, se é adquirida pela prática? E não sendo alcançada nem pelo ensino, nem pela prática, se acha naturalmente no homem. E de que modo? Sócrates. Até pouco tempo, Menon, os tessalienses eram célebres e admirados entre os helenos pela riqueza e por serem peritos na arte de cavalgar. Agora, porém, ao que parece, também o são pela sabedoria, principalmente os concidadãos de teu amigo Aristipo de Larissa. Deveis isso a Górgias, que chegando àquela cidade, deixou logo os principais aléuadas, apaixonados de sua sabedoria, no número dos quais se inclui o teu amado Aristipo, o que fez também com os demais chefes tessalienses. Comunicou-vos até mesmo o hábito de responder com desenvoltura e em estilo elevado a quem quer que vos formule perguntas, como é de esperar de varões verdadeiramente sábios. Ele próprio se prontifica a conversar com o heleno que quiser interrogá-lo, seja no que for, sem nunca ter deixado de responder a qualquer pergunta. Aqui, porém, meu caro Menon, deu-se precisamente o contrário. A sabedoria está passando por um período de estiagem, parecendo até que abandonou estes lugares para ir residir entre vós outros. Pelo menos, se te dispusesses a interrogar dessa maneira alguns dos nossos, não haveria quem não risse nem deixasse de objetar. Parece, forasteiro, que me tens na conta de um indivíduo privilegiado, por pensares que sou capaz de informar se é possível ensinar a virtude, ou de que modo ela se adquire. De minha parte, tão longe estou de saber se ela pode ou não ser ensinada, que nem mesmo conseguirei dizer o que seja a virtude em sua essência. 2. Comigo, Menon, se passa precisamente o mesmo. Sofro dessa indigência de meus concidadãos e não me canso de censurar-me por ignorar de todo o que seja a virtude. De que modo saber como seja o que eu nem sei o que é? Ou achas possível, no caso de alguém desconhecer de todo quem seja Menon, saber se ele é belo, rico e generoso, ou o contrário de tudo isso? Consideras razoável semelhante coisa? Menon, não, de fato. Mas, em verdade, Sócrates, ignoras o que seja a virtude? É isso que, a teu respeito, devo comunicar aos meus concidadãos? Sócrates, não isso apenas, camarada, mas também que nunca, ao que me lembre, se me deparou quem o soubesse. Menon, como assim? Quando Górgias esteve aqui, não te encontraste com ele? Sócrates, encontrei-me. Menon, e não te pareceu que ele sabia? Sócrates, tenho memória muito fraca, Menon. Por isso, não posso dizer o que ele me pareceu naquela época. Talvez ele próprio saiba, e tu também, o que ele não disse. Reaviva-me suas palavras, ou, se o preferires, fala apenas por ti, pois de certo esposas sua maneira de pensar. Menon, é isso mesmo. Sócrates, então, deixemo-lo de lado, tanto mais que ele se acha ausente. E tu, Menon, em nome dos deuses, que dizes ser a virtude? Não te furtes a falar-me, para que venha a ficar como a minha mais feliz mentira. Se provar que tu e Górgias o sabeis, o haver eu dito que nunca encontrara quem o soubesse. 3. Menon, não é difícil, Sócrates, dizer o que me pedes. Inicialmente, se o quiseres, a virtude do homem é muito fácil de definir, pois a virtude do homem consiste em ser ele capaz de administrar os negócios da cidade,
e nessa ocupação fazer bem aos amigos e mal aos inimigos, além de precatar-se para que não lhe aconteça nada ruim. Caso queiras conhecer a virtude da mulher, não será difícil explicar que é dever desta governar bem a casa, cuidar do que nela se contém e obedecer ao marido. Diferente, por sua vez, é a virtude da criança, conforme seja menino ou menina, ou a do velho, quer se trate de homem livre, se o quiseres, quer de escravos. Ainda há muitas outras virtudes, de forma que não é nada difícil dizer o que seja a virtude. Para cada ação, para cada idade e para cada ocupação, todos nós temos uma virtude particular. E a mesma coisa, Sócrates, quero crer, se dá com os vícios. Sócrates, parece mesmo que estou com sorte, Menon, achando-me à procura de uma única virtude. Verifico que um exame de virtudes pousou em ti. Porém, Menon, para aproveitarmos a imagem do exame, se eu te perguntasse qual era a natureza da abelha, e me dissesses que há muitas abelhas, e das quais variadas espécies, que me responderias no caso de eu voltar a interrogar-te? Queres dizer que pelo fato de serem abelhas, é que elas são muitas e variadas, e diferentes umas das outras? Ou não é por isso que se distinguem, mas por certas características, como a beleza, o tamanho ou qualquer outra particularidade? Dize, que responderias a quem te formulasse semelhante pergunta? Menon responderia o seguinte, que como abelhas não diferem umas das outras. Sócrates, e se eu continuasse a falar? É isso precisamente, Menon, porque elas não diferem entre si, porém são idênticas. Que te parece que sejam? Responderias, sem dúvida, de algum modo. Menon, de fato. 4. Sócrates. A mesma coisa se passa com as virtudes. Por mais numerosas e variadas que sejam, deve haver uma forma única para todas, que faz com que todas sejam virtude, e para a qual deve olhar quem quiser responder com acerto a pergunta sobre o que seja a virtude. Ou não compreendes o que eu quero dizer? Menon, creio ter compreendido. Contudo, ainda não apanhei o sentido da pergunta, como fora de desejar. Sócrates, é apenas a respeito da virtude, Menon, que te parece haver uma para o homem, outra para a mulher, e assim sucessivamente. Ou se dará a mesma coisa com relação à saúde, à altura e à força? A saúde do homem te parece diferente da mulher? Ou em toda a parte o conceito é um só, visto tratar-se de saúde, quer seja no homem, quer numa criatura diferente? Menon, parece-me que a saúde é uma só, tanto faz no homem como na mulher. Sócrates, e o mesmo não vale para a altura e a força? Quando uma mulher é forte, é em razão da mesma qualidade e da mesma força que ela é forte. Com essa expressão, a mesma, quero dizer o seguinte: para que a força seja força, é indiferente que se manifeste em homem ou em mulher, ou serás de parecer que há diferença? Menon, não vejo nenhuma. Sócrates, e a virtude enquanto virtude será diferente se estiver numa criança ou num velho, em homem ou em mulher? Menon, eu pelo menos, Sócrates, sou de parecer que nesse caso é diferente dos anteriores. Sócrates, como assim? Não disseste que a virtude do homem consiste em administrar bem a cidade, e a da mulher sua própria casa? Menon, disse. Sócrates, e será possível a alguém dirigir bem a cidade ou a casa, ou o que quer que seja,
sem fazê-lo sábia e justamente? Menon, de forma alguma. Sócrates, e se a administração é feita sábia e justamente, não terá de ser feita por meio da sabedoria e da justiça? Menon, forçoso é que assim seja. Sócrates, logo necessitam da mesma coisa o homem e a mulher, se tiverem de ser bons, a saber, justiça e temperança. Menon, certamente. Sócrates, e então, a criança e o velho poderão ser bons, se forem intemperantes e injustos? Menon, de forma alguma. Sócrates, porém, temperantes e justos? Menon, sim. Sócrates, todos os homens, portanto, são bons. Da mesma maneira, tornam-se bons, por participarem da mesma coisa. Menon, parece que sim. Sócrates, sendo certo que não poderiam ser bons. Do mesmo jeito, se a virtude de todos eles não fosse a mesma. Menon, não de fato. 5. Sócrates, uma vez que a virtude é uma só para todos, procura agora recordar-te e explica-me o que disse Górgias que ela seja, e tu com ele. Menon, que mais poderá ser, se não for a capacidade de governar os homens, já que procuras uma definição que se aplique a todos os casos? Sócrates, é realmente o que procuro. Mas será essa a virtude da criança, Menon, e a do escravo, poder mandar em seu senhor? E és de parecer que continua sendo escravo quem manda? Menon, acho que não, Sócrates. Sócrates, é evidente, meu caro. Considera também o seguinte: refere-se à capacidade de governar. Não deveríamos acrescentar a isso, que é com justiça, não injustamente? Menon, é também o que eu penso, pois a justiça, Sócrates, é virtude. Sócrates, é virtude, Menon, ou uma virtude? Menon, que queres dizer com isso? Sócrates, o que poderia dizer a respeito de qualquer outra coisa? Por exemplo, se mo aceitas, diria que a redondez é uma figura, não simplesmente figura, e a razão de expressar-me desse modo é haver outras figuras. Menon, e falarias com acerto, pois eu também digo que a justiça não é a única virtude, há outras. Sócrates, quais são? Fala! Eu também poderia mencionar outras figuras, se assim o ordenasses. Por isso, enumera-me as outras virtudes. Menon, ora bem, sou de parecer que a coragem é virtude, tal como a temperança, a sabedoria, a magnanimidade e muitas outras mais. Sócrates, ora, Menon, voltamos a bater no mesmo ponto. Estando à procura de uma virtude, encontramos muitas, embora por caminho diferente da anterior. Porém, quanto a essa virtude única que se contém em todas as outras, não conseguimos encontrá-la. 6. Menon, não consigo realmente, Sócrates, como desejas, encontrar essa virtude comum a todas as outras, tal como nos demais casos. Sócrates, é natural, mas vou ver se me será possível fazer que evanecemos um pouquinho. Penso que compreendes que o mesmo se passa com tudo o mais. Se alguém te formulasse a pergunta que há pouco te apresentei, que é figura, Menon? E lhe explicasses que é redondez. No caso de voltar essa pessoa a interpelar-te como o fiz, a redondez é figura ou uma determinada figura? Não lhe responderias que é uma determinada figura? Menon, perfeitamente. Sócrates,
pelo simples motivo de haver outras figuras? Menon, sim. Sócrates, as quais enumerarias, admitindo-se que te perguntasse quais eram? Menon, perfeitamente. Sócrates, da mesma forma, se te perguntasse o que é cor e lhe respondesses que é brancura, no caso de voltar a carga o teu interlocutor, para saber se brancura é cor ou uma determinada cor, de certo responderias que é uma determinada cor, pelo simples fato de haver outras cores. Menon, exato. Sócrates, e se te pedisse que desses o nome de outras cores, sem dúvida enumerarias algumas, que não são menos cores do que a brancura? Menon, é certo. Sócrates, suponhamos ainda que essa pessoa continuasse a argumentar como o fiz e te dissesse: estamos sempre a incidir em casos particulares. Não é isso, porém, como designas todos esses casos por um único nome e declaras não haver um que não seja figura, ainda que uns se oponham a outros, que venha a ser isso que abrange tanto o redondo como o reto, e a que dás o nome de figura, além de afirmares que o redondo é tanto figura como o reto? Não é assim que te exprimes? Menon, é. Sócrates, ora bem, quando te exprimes desse modo, quererás acaso dizer que o redondo é tão redondo quanto o reto, e o reto tão reto quanto o redondo? Menon, de forma alguma, Sócrates. Sócrates, o que queres significar é que o redondo não é mais figura do que o reto, nem este mais do que aquele. Menon, é certo o que dizes. 7. Sócrates, que poderá então ser isso a que se dá o nome de figura? Procura explicar-me. Se respondesses a pessoa que te interrogasse desse modo, sobre figura ou sobre cores, e lhe dissesses: não só não sei o que queres, caro amigo, como não entendo o que dizes. De certo, essa pessoa se mostraria admirada e te interpelaria: não compreendes que estou à procura do que é comum a tudo isso? Ou ainda não saberias o que responder, Menon, se alguém te perguntasse: que é o que no redondo, no reto e em tudo o que denominas figura é sempre a mesma coisa? Procura responder, pois isso valerá como exercício para o que disseres sobre a virtude. Menon, não, fala tu mesmo, Sócrates. Sócrates, queres que te faça esse obséquio? Menon, de todo o coração. Sócrates, e dispões-te a responder também sobre a virtude? Menon, sim. Sócrates, farei o que puder, vale a pena. Menon, sem dúvida. Sócrates, então, vou tentar explicar-te o que é figura. Vê se me aceitas o seguinte: figura para nós vem a ser de todas as coisas a única que sempre acompanha a cor. Basta-te essa definição ou queres outra? De minha parte, ficarei satisfeito se me falares da virtude por esse modo. Menon, mas é uma resposta muito simplacheirona, Sócrates. Sócrates, como assim? Menon, por teres dito que figura é o que sempre acompanha a cor. Vá que seja, mas se alguém te objetar que não sabe o que é cor e que se encontra tão perplexo a esse respeito, como com relação à figura, que lhe responderias? 8. Sócrates, a verdade creio, e no caso de ser o meu interlocutor, um desses sábios briguentos e apaixonados de disputas, dir-lhe-ia simplesmente: minha resposta é essa, se não estiver certa, a ti é que compete tomar a palavra e refutar-me. Porém, se nossa situação fosse como a
em que eu e tu nos encontramos, de amigos que desejam conversar, seria preciso responder com mais brandura e mais de acordo com as normas da conversação. Ora, essas normas não exigem apenas que se responda a verdade, mas também que a fundamentemos com elementos que o interlocutor declare conhecer. É desse jeito que vou tentar responder-te. Dize-me o seguinte: não dás o nome de fim a alguma coisa? Refiro-me a limite, extremidade. Emprego todas essas expressões no mesmo sentido. Talvez Pródico fizesse distinção entre elas, porém acho que dirás que uma coisa é limitada e tem fim. É nesse sentido que falo. Não tenho em mente nada complicado. Menon, é desse modo mesmo que me exprimo, e creio ter compreendido teu pensamento. Sócrates, e então, não dás também o nome de superfície a qualquer coisa, ou de sólido, como se faz na geometria? Menon, perfeitamente. Sócrates, sendo assim, do que foi dito poderás compreender o que entendo por figura. Em toda figura é o que afirmo. Figura é o em que termina o sólido. De modo mais geral, poderia dizer, é o limite do sólido. 9. Menon. E cor, Sócrates, de que modo a defines? Sócrates, não estás certo, Menon. Sobrecarregas um velho com a obrigação de responder-te, ao passo que tu mesmo não procuras lembrar-te do que disse Górgias ao definir a virtude. Menon, dir-te-ei sem falta, Sócrates, depois que me explicares isso. Sócrates, até mesmo com os olhos vendados, Menon, qualquer pessoa, ao conversar contigo, perceberia que és belo e tens muitos apaixonados. Menon, por quê? Sócrates, porque em tuas conversas só dás ordens, à maneira desses rapazes animados, quando na flor da idade, que se tornam verdadeiros tiranos. De certo percebeste meu fraco pela beleza. Por isso, vou fazer-te à vontade e obedecer-te. Menon, ficar-te-ei muito obrigado. Sócrates, queres que te responda segundo a maneira de Górgias, para que me acompanhes com mais facilidade? Menon, por que não? Sócrates, vós todos não aceitais, com Empédocles, que os corpos deixam escapar certos eflúvios. Menon, perfeitamente. Sócrates, e apresentam poros, nos quais e através dos quais passam os eflúvios? Menon, sem dúvida. Sócrates, e que desses eflúvios alguns são proporcionados a certos poros, enquanto outros ou são muito pequenos ou excessivamente grandes? Menon, isso mesmo. Sócrates, e não dás também o nome de visão a qualquer coisa? Menon, dou. Sócrates, agora como diz Píndaro, apanha o que quero dizer. Cor é o eflúvio dos corpos, proporcionado à visão e por ela percebido. Menon, excelente, Sócrates, parece-me essa definição. Sócrates, de certo é por estares habituado a ouvi-la, e com isso quero crer, ficaste em condições de explicar o que seja a voz, o olfato e muitas coisas mais do mesmo gênero. Menon, perfeitamente. Sócrates, essa resposta, Menon, tem um ar solene de tragédia, por isso te agradou mais do que a que eu dei para a figura. Menon, é isso mesmo. Sócrates, no entanto, filho de Alexidemo, estou convencido de que não é a melhor, porém a outra, e tenho certeza de que tu também pensarias comigo, se não fosses obrigado, conforme o declaraste ontem,
a partir antes dos mistérios eficazes para seres iniciado. Menon, pois ficaria Sócrates se prometeres que me darás muitas explicações como essa. 10. Sócrates. Boa vontade não me falta, no nosso próprio interesse, de só falar-te desse jeito. Só receio não ter muito o que dizer, mas, de tua parte, também, procura cumprir a promessa de explicar-me, de modo geral, o que é virtude, e não faças muitas coisas de uma única, como se costumam dizer, por gracejo para quem quebra qualquer objeto. Deixa, portanto, rígida e intacta a virtude e declara-me o que ela seja. Já te forneci os modelos apropriados. Menon. Então, Sócrates, a meu parecer, a virtude consiste, como diz o poeta: com o que é belo, alegrar-se e ser potente. O que denomino virtude é o desejo das coisas belas e a capacidade de alcançá-las. Sócrates. És de opinião que quem deseja as coisas belas, desejas as boas? Menon. Sem dúvida. Sócrates. No sentido de haver alguém que desejasse as coisas ruins e outras as boas? A teu ver, caro amigo, todos os homens não desejam só o que é bom? Menon. Acho que não. Sócrates. Como assim? Há quem deseje as coisas ruins? Menon. Sócrates. No pressuposto de que sejam boas, é o que queres dizer, ou sabendo que são más, e apesar disso, as desejam? Menon. De ambos os modos. Sócrates. És mesmo de parecer, Menon, que haja quem saiba que as coisas ruins não são boas, e apesar disso as deseje? Menon. Penso que sim. Sócrates. Que entendes por desejar? Não é entrar na posse do que se deseja? Menon. Sim, entrar na sua posse. Que mais poderia ser? Sócrates. Na convicção de que as coisas ruins são de vantagem para quem as possui, ou consciente de que são prejudiciais a quem tocam por sorte? Menon. Uns acreditam que as coisas ruins são úteis, outros sabem que prejudicam. Sócrates. E és de parecer que conhecem as coisas ruins como sendo ruins os que pensam que elas podem ser de alguma vantagem? Menon. Nesse ponto acho que não. Sócrates. É claro, por conseguinte, que não desejam as coisas ruins os que as conhecem como tal, mas apenas os que as consideram boas, embora sejam ruins, de forma que os que não as conhecem e as consideram boas, é evidente que só desejam o bem. Ou não é assim? Menon. Pode ser que não. Sócrates. Como as pessoas que desejam o mal, e estas certas, conforme o afirmas, de que o mal é prejudicial para seu possuidor, sabem que vão ser prejudicadas por ele? Menon. Necessariamente. Sócrates. E não sabem que as pessoas prejudicadas são infelizes, na proporção do mal recebido? Menon. Isso também é forçoso que assim seja. Sócrates. E os infelizes não são desgraçados? Menon. Acho que não. Sócrates. E és de parecer que haja quem deseje ser infeliz e desgraçado? Menon. Penso que não, Sócrates. Sócrates. Sendo assim, Menon, ninguém deseja o mal, para não se tornar como ele. Pois que mais poderá ser infeliz, se não for desejar o mal e consegui-lo? Menon. É possível que tenhas razão, Sócrates, e que ninguém deseje o mal. 11. Sócrates. Não disseste agora mesmo que a virtude é o desejo das coisas boas e o poder de consegui-las? Menon. Disse. Sócrates. Está implícita nessa afirmativa
que o desejo é comum a todas as pessoas e que, por conseguinte, sob esse aspecto, ninguém é melhor do que outro? Menon, parece que sim. Sócrates, sendo evidente, portanto, que se alguém é melhor do que outro, terá de sê-lo no poder de conseguir as coisas boas. Menon, perfeitamente. Sócrates, logo, de acordo com tua definição, parece que virtude é o poder de conseguir as coisas boas. Menon, concordo inteiramente, Sócrates, com a maneira por que desta vez encaras o problema. Sócrates, vejamos agora se tua concepção está certa. É possível que tenhas razão. Disseste que a virtude consiste na faculdade de alcançar bens. Menon, exatamente. Sócrates, e o que denominas bens? Não será, por exemplo, saúde e riqueza? Direi também possuir ouro e prata, prestígio na cidade e poderio? Dás o nome de bens a outras coisas que não essas? Menon, não. É a tudo isso mesmo. Sócrates, muito bem. Logo, virtude é a capacidade de obter ouro e prata, conforme diz Menon, hóspede hereditário do grande rei. Porque não acrescentas, Menon, ao processo de adquirir a condição de modo justo e pio? Ou achas que é indiferente, e no caso de alguém obter tudo isso por meios desonestos, dirás ainda que se trata de virtude? Menon, de forma alguma, Sócrates, seria vício. Sócrates, é preciso, portanto, ao que parece, que a aquisição se junte justiça, ou temperança, ou santidade, ou qualquer outra parte da virtude. Caso contrário, não será virtude, muito embora haja aquisição de bens. Menon, como poderia ser virtude sem isso? Sócrates, e a não aquisição de ouro e prata, quando não pode ser feita por meios honestos, para si mesmo ou para os outros, semelhante abstenção, não é também virtude? Menon, é evidente. Sócrates, logo, a aquisição desses bens não será mais virtude do que a não aquisição. Ao que parece, quando feita com justiça é virtude, e sem nada semelhante será vício. Menon, creio ser necessariamente como dizes. 12. Sócrates, há pouco não afirmamos que tudo isso, a justiça, a temperança e tudo o mais do mesmo gênero, eram parte da virtude? Menon, afirmamos. Sócrates, ora, Menon, estás pilheriando comigo? Menon, como assim, Sócrates? Sócrates, porque te havendo eu pedido agora mesmo, que não me quebrasses nem desmembrasses a virtude, e te havendo dado modelos da maneira como devias responder, desprezando tudo isso, vens dizer-me que a virtude consiste em adquirir bens, com justiça a qualquer pessoa, ao mesmo tempo que afirmas ser a justiça uma parte da virtude. Menon, sim, foi o que eu disse. Sócrates, do que admites, conclui-se que é virtude fazer com uma parte da virtude tudo o que se faz, porque a justiça e tudo o mais que se lhe assemelhe, segundo disseste, são partes da virtude. Menon, e daí? Sócrates, o que digo é que apesar de te haver pedido que me definisses a justiça em geral, muito longe de dizeres o que ela seja, afirmas que toda ação é virtude quando realizada com uma parte da virtude, como se já houvesses dito o que é a virtude em geral, e eu já devesse conhecê-la, tanto mais que a partiste em pedacinhos. É preciso, portanto, pelo que vejo, recomeçar e formular-te novamente a pergunta, que é a virtude, meu caro Menon. Se é virtude toda ação feita com uma parte da virtude? Dizer isso é como se declarasse alguém que toda ação praticada com justiça é virtude. Ou achas que não é preciso formular a mesma pergunta,
e que é possível conhecer uma parte da virtude, sem saber o que seja a virtude? Menon, penso que não. Sócrates, se ainda te recordas do que te respondi a respeito de figura, rejeitamos esse tipo de resposta, que se baseia no que ainda está sendo procurado e não foi admitido de comum acordo. Menon, e com razão a rejeitamos, Sócrates. Sócrates, não presumas, portanto, meu caro, que conseguirás explicar a quem quer que seja o que é a virtude no seu conjunto, só com incluires na resposta uma de suas partes, ou seja, o que for que expliques dessa maneira, pois voltará a impor-se a pergunta inicial, que vem a ser, afinal, a virtude. Se falas como falas? Ou és de parecer que não tem consistência o que eu digo? Menon, acho que está certo o que disseste. 13. Sócrates. Então, responde outra vez do começo. Que dizeis que é a virtude? Tu e o teu amigo? Menon. Sócrates, eu já tinha ouvido falar, antes mesmo de conhecer-te, que não fazias outra coisa senão confundir-te e levar também os outros à confusão. Agora mesmo, ao que parece, encontro-me enfeitiçado por me deixares perturbado com teus sortilégios e encantamentos. Estou assoberbado de dúvidas. Se me permitires uma brincadeira, direi que me dás a impressão perfeita, na forma e em tudo o mais, desse peixe achatado do mar, de nome tremelga, que deixa entorpecidos a todos os que se lhe aproximam e o tocam. A mesma coisa parece que fizeste comigo. Encontro-me entorpecido, sim, entorpecido, tanto na alma como no corpo, sem saber como responder-te. No entanto, não tem conta o número de vezes que já discorri sobre a virtude, e com bastante proficiência, segundo creio. Agora, porém, não sei nem mesmo dizer o que ela seja. Por isso, sou de opinião que fazes muito bem em nunca viajar, nem em te afastares daqui, pois na qualidade de forasteiro, se procedesses dessa forma em outras cidades, poderia ser detido como bruxo. Sócrates, és astucioso, Menon. Por pouco não me lograste. Menon, como assim, Sócrates? Sócrates, já sei por que fizeste esta comparação. Menon, a teu ver, por que foi? Sócrates, para que eu faça uma comparação contigo, pois sei muito bem que os rapazes formosos gostam de ser comparados. Para eles, há vantagem nisso, porque são sempre belas, segundo penso, as imagens da beleza. No que diz respeito, se a tremelga também fica inteiriçada quando entorpece os outros, pareço-me com ela. Caso contrário, não. Não é por me encontrar seguro de mim mesmo que provoco confusão no espírito dos outros. Pelo contrário, é por ver-me na maior perplexidade que também deixo os outros confusos. Assim, presentemente, a respeito da virtude, ignoro o que seja. Tu talvez o soubesses antes de me tocares, mas agora parece que não sabes. De qualquer forma, desejo examinar o assunto contigo, para vermos o que vem a ser, afinal, a virtude. 14. Menon. E de que modo, Sócrates, te arranjarás para procurar o que não sabes absolutamente o que seja? Das coisas que desconheces, qual é a que te propões procurar? E se porventura vieres a encontrá-la, como poderás saber que é ela, se nunca a conheceste? Sócrates, compreendo, Menon, o que queres dizer, mas será que avalias de fato quanto é provocativa a tua proposição de que o homem não pode procurar nem o que sabe, nem o que não sabe? Não pode procurar o que sabe, pelo simples fato de já o conhecer. Não precisará, portanto, esforçar-se para procurá-lo, nem o que ignora, pois não saberá mesmo o que terá de procurar. Menon,
E não te parece que é uma bela proposição, Sócrates? Sócrates, acho que não. Menon, poderás dizer por quê? Sócrates, posso? Já ouvi de alguns homens e mulheres entendidos em assuntos divinos que... Menon, o que disseram? Sócrates, algo verdadeiro, segundo penso, e muito belo. Menon, que foi? E quem eram essas pessoas? Sócrates, os que me falaram nisso eram sacerdotes, ou sacerdotisas, que capricham em dar a razão de ser de tudo o que se refere ao seu ministério. Píndaro diz a mesma coisa, e muitos outros poetas de inspiração divina. O que dizem é o seguinte: considera agora se te parece que tem razão. Declaram que a alma do homem é imortal, e que, num dado momento, ela chega ao fim, que é o que se chama morrer, e noutra ocasião torna a existir, porém nunca perece. Por isso mesmo, importa a todos os homens levar uma vida tão santa quanto possível, pois... Quando Perséfone, a dívida antiga das falhas, recolhe, dos que morreram, passados 9 anos, as almas envia para o sol do alto. É dessas almas que os reis luminosos vêm a formar-se, e prestantes varões de elevado saber, que como santos heróis, os mortais cá na terra veneram. 15. Ora, em razão de ser a alma imortal e ter renascido muitas vezes, já viu tudo o que há, tanto aqui como no Hades, não havendo o que ela não tivesse aprendido. Assim, não é nada de admirar que tanto sobre a virtude como sobre tudo o mais, ela possa recordar-se do que conhecera antes. E como toda a natureza é aparentada e a alma aprendeu tudo, nada impede que, vindo a recordar-se de um único fato, o que os homens denominam aprender, ela chegue a encontrar por si mesma todos os outros, uma vez que seja corajosa e não desista de procurar. Pois procurar e aprender não passa de recordar. Não devemos, portanto, prestar ouvidos àquele argumento capcioso sobre a impossibilidade da pesquisa. Deixa-nos indolentes, só afagando as orelhas dos indivíduos preguiçosos, ao passo que este outro torna ativos os homens e aptos para investigar. Convencido como estou de que ele é verdadeiro, desejo procurar contigo o que seja a virtude. Menon, está bem, Sócrates, mas por que dizes que não aprendemos, e que o que assim denominamos é simplesmente recordar? Poderias ensinar-me que as coisas se passam mesmo dessa maneira? Sócrates, há pouco, Menon, eu te chamei astucioso. Agora, no momento preciso em que acabei de afirmar que não há ensino, mas apenas reminiscência, perguntas se te posso ensinar, só para que eu caia em contradição comigo mesmo. Menon, não, por Zeus, Sócrates, não foi essa intenção que te fiz semelhante pedido, mas por hábito. Por isso, caso possas demonstrar-me que é assim mesmo como dizes, demonstra-o. Sócrates, não é fácil, todavia, vou tentar o impossível para ser-te agradável. Então, chama um dos servidores que te acompanham, para que eu faça com ele a demonstração. Menon, pois não. Tu aí, aproxima-te. Sócrates, é grego e fala grego? Menon, corretamente. Foi criado em casa. Sócrates, presta agora atenção ao que te parece que vai acontecer, se ele vai recordar-se ou se aprenderá comigo. Menon, farei o que me pedes. 16. Sócrates. Dize-me uma coisa, menino. Sabes que uma figura como esta é um quadrado? Menino, sei. Sócrates. Um quadrado, portanto, tem os lados iguais, 4 ao todo. Menino, perfeitamente. Sócrates.
E estas duas linhas que o atravessam e passam pelo meio dele, não são também iguais? Menino, são. Sócrates, bem, em uma superfície com essa forma não pode ser maior ou menor? Menino, pode? Sócrates, logo, se este lado tiver 2 pés de comprimento e este aqui também 2, quantos pés terá o todo? Considera o assunto da seguinte maneira: se este lado tivesse 2 pés e este aqui apenas 1, a superfície inteira não seria de apenas 2 pés? Menino, seria. Sócrates, porém, uma vez que este também é de 2 pés, não é verdade que o todo terá de ser 2 multiplicado por 2? Menino, sem dúvida. Sócrates, logo será de 2 vezes 2 pés. Menino, sim. Sócrates, e quanto é 2 vezes 2 pés? Faze o cálculo e dize-me. Menino, 4, Sócrates. Sócrates, e não poderia haver outra superfície que fosse o dobro desta e tivesse como esta os lados iguais? Menino, sim. Sócrates, e quantos pés conteria? Menino, 8 pés. Sócrates, muito bem. Agora experimenta dizer-me qual será o comprimento de cada lado desse novo quadrado. Este aqui tem 2 pés de lado. O dobro dele, quantos terá? Menino, é evidente, Sócrates, que há de ter 2 vezes isso. Sócrates, como deves ter visto, Menon, eu não ensino nada. Limito-me a interrogá-lo. Neste momento ele julga saber qual seja o comprimento do lado de um quadrado de 8 pés. Não te parece que ele está certo disso? Menon, perfeitamente. Sócrates, mas saberá mesmo? Menon, é claro que não sabe. Sócrates, pensa que o lado desse quadrado deve ser 2 vezes maior. Menon, é isso mesmo. 17. Sócrates. Observa agora como ele vai recordar-se aos poucos, tal como é próprio do ato de recordar. Dize-me uma coisa. De um lado duplo, foi o que disseste. Forma-se um quadrado duplo? Não me refiro a uma superfície que tenha este lado maior e este outro menor, porém, todos eles iguais, como esta, e que seja o dobro dela, isto é, com 8 pés. Vê agora se ainda és de parecer que para a obtermos bastará dobrarmos o lado desta. Menino, acho que sim. Sócrates, a linha deste lado não dobrará, se a prolongarmos outro tanto nesta direção? Menino, sem dúvida. Sócrates, e é esta linha, segundo afirmas, que se formará o quadrado de 8 pés, no caso de traçarmos 4 linhas do mesmo comprimento? Menino, sim. Sócrates, tracemos então 4 linhas iguais a esta. A teu parecer, isto é uma superfície de 8 pés? Menino, perfeitamente. Sócrates, e na superfície assim formada, não haverá estas 4, cada uma delas igual à primeira superfície, isto é, de 4 pés? Menino, Sócrates, e qual é então o seu tamanho? Não será 4 vezes maior? Menino, como não? Sócrates, e dobro é o que é 4 vezes maior? Menino, não, por Zeus. Sócrates, quantas vezes esta é maior? Menino, 4. Sócrates, assim sendo, menino, com a linha 2 vezes maior, não se obtém uma superfície dupla, porém quádrupla. Menino, tens razão. Sócrates, 4 vezes 4 são 16, não é verdade? Menino, sim. Sócrates, então, com que linha traçaremos uma superfície de 8 pés? Com esta, obtivemos uma superfície 4 vezes maior. Menino, é verdade. Sócrates, e a superfície de 4 pés não se formou desta metade? Menino, formou-se.
Sócrates, muito bem. E a de 8 pés, não é o dobro desta e a metade desta outra? Menino, perfeitamente. Sócrates, e não terá então de ser formada por uma linha que seja maior do que esta, porém menor do que aquela? Ou não? Menino, eu pelo menos penso desse modo. Sócrates, ótimo. Só respondas de acordo com o que julgares certo. Este lado aqui não tem 2 pés, e este outro 4? Menino, tem. Sócrates, sendo assim, o quadrado de 8 pés deve ter o lado maior do que este de 2 pés e menor do que o de 4 pés. Menino, penso que sim. Sócrates, procura então dizer quanto te parece que deve ter. Menino, 3 pés. Sócrates, se deve ter de 3 pés, acrescentemos a este lado a metade dele mesmo, para que fique de 3 pés, 2 pés, este aqui, e mais um, que acrescentamos. Deste outro lado a mesma coisa, 2 até aqui, mais um, e teremos o quadrado que disseste. Menino, é isso mesmo. Sócrates, mas se temos 3 pés deste lado e 3 deste outro, todo o quadrado não conterá 3 vezes 3 pés? Menino, é evidente. Sócrates, 3 vezes 3, quantos pés são? Menino, 9. Sócrates, e não sabes quantos pés deverá conter o dobro daquele quadrado? Menino, 8. Sócrates, logo, não será com o lado de 3 pés que se formará um quadrado de 8 pés. Menino, não, evidentemente. Sócrates, com que lado será? Experimenta dizer com precisão, e se não quiseres fazer o cálculo, mostra-nos como ele deve ser. Menino, por Zeus, Sócrates, não sei o que diga. 18. Sócrates, não percebes, Menon, que ele já está adiantado no caminho da reminiscência? No começo, ele não sabia absolutamente qual fosse o lado de um quadrado de 8 pés, o que, aliás, ainda ignora. Antes, porém, julgava saber e respondia com segurança, sem imaginar que havia alguma dificuldade. Agora ele percebeu a dificuldade, e embora não saiba, também não presume que sabe. Menon, tens razão. Sócrates, não se encontra, portanto, agora em melhores condições com relação ao assunto que ignorava? Menon, é também o que eu penso. Sócrates, assim, colocando-o em dificuldade e deixando-o entorpecido como faz a tremelga, em nada o prejudicamos? Menon, acho que não. Sócrates, pelo contrário, contribuímos de algum modo, ao que parece, para deixá-lo capaz de descobrir como as coisas se passam. Agora ele procura com satisfação, visto ignorar, ao passo que antes estava certo de que podia discorrer diante de todo o mundo e afirmar que para obter um quadrado 2 vezes maior, bastava dobrar os lados do primeiro. Menon, exato. Sócrates, achas mesmo que ele se esforçaria por procurar aprender aquilo que julgasse saber, porém ignora, antes de ver-se em dificuldade e de adquirir consciência de sua ignorância e de desejar saber? Menon, acho que não, Sócrates. Sócrates, sendo assim, lucrou com o entorpecimento? Menon, parece que lucrou. Sócrates, observa agora o que, em consequência de sua perplexidade, ele vai procurar comigo e encontrar, limitando-me eu apenas a interrogá-lo, sem lhe ensinar coisa alguma. Presta atenção, se me apanhas a ensinar-lhe o que quer que seja, em vez de apenas interrogá-lo sobre seus próprios pensamentos. 19. Agora tu, responde-me, esta superfície não é o nosso quadrado de 4 pés? Compreendes? Menino, sim. Sócrates, não podemos colocar ao seu lado outro quadrado igual? Menino,
Podemos. Sócrates: e mais um terceiro aqui, igual aos outros dois? Menino: sim. Sócrates: e agora, preencheremos este canto com mais um? Menino: perfeitamente. Sócrates: ficamos assim, com 4 quadrados iguais, não é verdade? Menino: ficamos. Sócrates: e agora, quantas vezes esta superfície é maior do que a primeira? Menino: 4. Sócrates: mas o que procurávamos era uma superfície dupla. Não te recordas? Menino: perfeitamente. Sócrates: e agora, esta linha traçada de um ângulo para o outro de cada quadrado, não divide todos os quadrados em 2 partes iguais? Menino: divide. Sócrates: e não ficamos assim com 4 linhas iguais, que delimitam esta outra superfície? Menino: exato. Sócrates: observa agora qual é o tamanho desta superfície. Menino: não compreendo. Sócrates: essas 4 linhas delimitam ou não a metade interna de cada um destes 4 espaços? Menino: delimitam. Sócrates: e quantos espaços dessa mesma dimensão há na nova superfície? Menino: 4. Sócrates: e na primeira? Menino: 2. Sócrates: e 4, que é em relação a 2? Menino: o dobro. Sócrates: logo, de quantos pés é esta nova superfície? Menino: 8. Sócrates: com que linha foi traçada? Menino: com esta. Sócrates: a linha que corta de um ângulo para o outro o quadrado, de 4 pés? Menino: sim. Sócrates: os sofistas dão a esta linha o nome de diagonal. Logo, se tem esse nome, é da diagonal, conforme disseste, escravo de Menon, que se constrói o quadrado duplo. Menino: perfeitamente, Sócrates. 20. Sócrates: que te parece, Menon? Nas suas respostas, ele emitiu alguma opinião que não fosse dele mesmo? Menon: não, apenas opiniões dele. Sócrates: no entanto, há pouco ele não sabia, como acabamos de reconhecer. Menon: é muito certo. Sócrates: por conseguinte, essas opiniões se achavam nele ou não? Menon: perfeitamente. Sócrates: logo, quem não conhece determinada coisa tem noções verdadeiras daquilo que desconhece. Menon: parece que sim. Sócrates: presentemente essas noções foram nele despertadas, como em sonho, e se alguém o interrogasse repetidas vezes e de diferentes modos sobre o mesmo assunto, fica sabendo que ele acabaria reconhecendo tudo isso tão bem como qualquer pessoa. Menon: estou certo disso. Sócrates: logo, aprenderia sem que ninguém lhe ensinasse, apenas com ser interrogado, tirando de si próprio todo o seu conhecimento. Menon: é como dizes. Sócrates: mas isso mesmo, tirar de si próprio o conhecimento, não equivale a recordar? Menon: perfeitamente. Sócrates: e esse conhecimento que ele tem agora, ou foi adquirido num determinado momento, ou ele sempre o possuía? Menon: é certo. Sócrates: se sempre o possuiu, sempre foi sabedor, e se o recebeu num determinado momento, não poderia ter sido isso na presente vida. Ou alguém lhe terá ensinado geometria? Pois é fora de dúvida que ele procederá da mesma forma com toda a geometria e com as demais ciências, sem exceção. Haverá quem lhe tenha ensinado tanta coisa? Deve sabê-lo, pois nasceu e foi criado em tua casa. Menon: tenho absoluta certeza de que nunca ninguém lhe ensinou nada. Sócrates: mas ele possui ou não possui essas noções?
Menon, é inegável, Sócrates, que possui. 21. Sócrates. Ora, se não as recebeu na presente vida, não é mais do que evidente que já as tinha e que as aprendeu em outro tempo? Menon, é claro. Sócrates. Então, terá sido isso no tempo em que ele ainda não era homem? Menon, sim. Sócrates. Logo, se tanto no tempo em que é homem como quando ainda não o era, havia nele opiniões verdadeiras, que despertadas pelo interrogatório, se tornaram conhecimento. Não é preciso que sua alma seja em todo o tempo sabedoria, pois em todo o tempo ou ele já era homem ou ainda não era. Menon, é evidente. Sócrates. Ora, se a verdade das coisas existe sempre em nossa alma, então é que a alma é imortal. Por isso precisas não desanimar sempre que ignorares alguma coisa. Isto é, quando não te lembrares de determinada coisa para procurá-la e te recordares dela. Menon, agrada-me o que dizes, Sócrates, muito embora não saiba explicar a razão disso. Sócrates, a mim também agrada, Menon. De muita coisa do meu discurso não tomarei a defesa. Porém, que nos tornamos melhores quando estamos convencidos de que é preciso procurar o que não sabemos, mais corajosos e menos desamparados do que quando pensamos que nem podemos encontrar, nem é possível procurar o que ignoramos. A esse respeito me disponho a lutar com todas as minhas forças, por atos ou por palavras. Menon, é o que também me parece muito bem dito, Sócrates. 22. Sócrates. E já que ficamos de acordo que é preciso procurar o que não sabemos, não quererás investigar comigo o que seja a virtude? Menon, perfeitamente. Não obstante, Sócrates, preferiria estudar primeiro a questão a que me referi antes, para ouvir de ti se devemos considerar a virtude como algo que pode ser ensinado e se ela é inerente ao homem por natureza ou por qualquer outro meio. Sócrates, se eu tivesse, Menon, alguma autoridade, não apenas sobre mim, mas também sobre ti, não procuraríamos saber se a virtude pode ou não pode ser ensinada, sem primeiro investigarmos o que ela é em si mesma. Porém, uma vez que nem determinas dominar-te, pois desejas continuar livre, e te esforças por dominar-me, como de fato dominas, vou concordar contigo. Que é preciso fazer? Ao que parece, teremos de investigar como é constituída uma coisa que nem sabemos o que seja. Se não de todo, afrouxa um pouco teu domínio sobre mim e permite que eu parta de uma hipótese, para verificar se a virtude se aprende por meio do ensino ou de que jeito. Ao dizer, partindo de uma hipótese, tenho em mente o processo frequentemente empregado pelos geômetras. Quando alguém lhes aviltra problemas acerca de uma figura qualquer, como por exemplo, saber se é possível inscrever um triângulo num determinado círculo, ele responde: não estou em condições de dizer se isso é possível, porém, vou lançar mão de um recurso que vos vai ser útil para a solução do problema. Quando esse triângulo for tal, que traçando-se o círculo cujo diâmetro seja o seu maior lado, ainda sobre uma superfície igual a que ficou circunscrita, então, quer parecer-me, a consequência será uma, como será diferente se for impossível fazer isso. Só com base nessa hipótese é que poderei dizer se é ou não possível inscrever essa figura no círculo dado. 23. A mesma coisa faremos com relação à virtude. Uma vez que não sabemos nem o que ela é, nem quais são as suas qualidades, examinemos por hipótese se ela pode ou não pode ser ensinada. E digamos, se a virtude for dos bens que se relacionam com a alma, poderá ou não poderá ser ensinada? Para começar, perguntemos se, sendo ela de natureza diferente do conhecimento, ainda assim será suscetível de ser ensinada ou não. Ou como nos expressamos há pouco, se pode ser rememorada. Não nos faz a mínima diferença o emprego de um
Ou, de outro termo, pode ser ensinada? E não será evidente para todo o mundo que, além do conhecimento, nada mais pode ser ensinado ao homem? Menon, é o que me parece também. Sócrates, logo, se a virtude for conhecimento de qualquer natureza, é claro que poderá ser ensinada. Menon, como não? Sócrates, assim, ficaremos livres agora mesmo dessa questão. Se for tal, será ensinável. Caso contrário, não o será. Menon, perfeitamente. Sócrates, depois disso, ao que parece, o que importa examinar é se a virtude é conhecimento ou algo diferente do conhecimento. Menon, de fato, é a questão que devemos examinar depois daquela. Sócrates, e então, não diremos que a virtude é um bem, e não ficará de pé nossa hipótese de que é um bem? Menon, perfeitamente. Sócrates, ora, se houver algum bem distinto do conhecimento, é possível que a virtude não seja conhecimento. Mas, se não houver bem que o conhecimento não abranja, então justifica-se nossa conjectura quando admitimos que a virtude é uma espécie de conhecimento. Menon, isso mesmo. Sócrates, e agora, não é pela virtude que somos bons? Menon, sim. Sócrates, se somos bons, somos úteis. Tudo o que é útil é bom, não é isso mesmo? Menon, é. Sócrates, logo a virtude é útil? Menon, necessariamente, pelo que admitimos. 24. Sócrates, enumeremos então as coisas que nos são úteis: a saúde, digamos, a força, a beleza e também a riqueza. Todas essas e outras mais do mesmo gênero, diremos que nos são úteis, não é verdade? Menon, sim. Sócrates, mas por vezes afirmamos que essas coisas são prejudiciais. Achas que seja de outro modo ou é assim mesmo? Menon, não, assim mesmo. Sócrates, procura então dizer o que deve regular cada uma dessas coisas, quando nos são úteis, e o que o fará quando nos prejudicam. Não serão úteis quando são usadas como devem sê-lo, e prejudiciais na hipótese contrária? Menon, perfeitamente. Sócrates, consideremos agora também o que diz respeito à alma. A alguma coisa dás o nome de temperança, e justiça, e coragem, perspicácia, memória, magnanimidade e tudo o mais do mesmo gênero? Menon, exato. Sócrates, então verifica nessas coisas se as que te parecerem que não são conhecimento, porém diferentes de conhecimento, algumas ora nos são prejudiciais e ora úteis. É o que se dá com a coragem, quando desassociada da prudência, que não passa de temeridade. Não é verdade que o homem se prejudica quando é audacioso sem discernimento, e que só tem a lucrar quando o é com inteligência? Menon, sim. Sócrates, o mesmo passa com a temperança e a perspicácia. Tudo o que é aprendido ou feito com inteligência é útil. Sem inteligência, é prejudicial? Menon, é muito certo. Sócrates, em suma, tudo o que a alma empreende ou suporta, se o faz sob a direção da prudência, redunda em seu benefício, mas se a dirigir à insensatez, no oposto disso? Menon, parece que sim. Sócrates, ora, se a virtude se encontra de algum modo na alma e é necessariamente útil, terá de ser discernimento, porque tudo o mais que na alma existe não é em si mesmo nem útil, nem prejudicial. Com a adição do discernimento ou da insensatez, é que se torna prejudicial ou útil. De acordo, portanto, com esse raciocínio, se a virtude é útil, terá de ser discernimento. Menon, parece que sim. 25. Sócrates, o mesmo se verifica com tudo o mais a que há pouco nos referimos. A riqueza e coisas semelhantes, que ora podem ser boas, ora prejudiciais, como no caso anterior,
em que as coisas da alma beneficiam quando dirigidas pelo discernimento, ou prejudicam quando é a loucura que as dirige. Da mesma forma, quando a alma dirige e usa com acerto todas essas coisas, elas se tornam úteis, e no caso de fazê-lo erradamente, prejudiciais? Menon, perfeitamente. Sócrates, a alma prudente dirige bem, e mal a insensata? Menon, isso mesmo. Sócrates, não estaremos, portanto, autorizados a dizer, em termos gerais, que no homem tudo depende da alma, e que nesta tudo depende da razão, se quiser tornar-se boa? Assim, de acordo com nossa proposição, a razão é o que é útil. Já não dissemos que a virtude era útil? Menon, dissemos. Sócrates, afirmaremos, então, que a razão é virtude, ou toda ela ou apenas uma parte? Menon, essa asserção, Sócrates, parece-me muito bem formulada. Sócrates, mas se for assim mesmo, não há quem seja naturalmente bom. Menon, penso que não. Sócrates, por que então aconteceria o seguinte? Se os bons o fossem por natureza, haveria entre nós quem conhecesse entre os jovens os que por natureza fossem bons, dos quais nos apossaríamos com mais cuidado do que fazendo com o ouro, para que ninguém os estragasse, e uma vez atingida a idade certa, se tornassem úteis para a cidade. Menon, seria justo, Sócrates. 26. Sócrates, mas se ninguém é bom por natureza, se-lo-á porventura por meio da instrução? Menon, é o que me parece inevitável, Sócrates, sendo também evidente, de acordo com nossa hipótese, que se a virtude é conhecimento, poderá ser ensinada. Sócrates, talvez por Zeus, contanto que não tenhamos feito uma suposição errada. Menon, mas há pouco ela nos pareceu muito certa. Sócrates, sim, porém não basta que há pouco nos tenha parecido certa. É de mister que isso mesmo nos pareça agora e no futuro, para que seja realmente sadia a proposição. Menon, e agora? Que tens em vista para desanimares e duvidares de que a virtude seja conhecimento? Sócrates, vou dizer-te, Menon, que a virtude possa ser ensinada, no caso de ser conhecimento, isso eu não retiro, como se não houvesse sido bem enunciado. Porém, tanto a ser conhecimento, vê se não te parece que tenho razão de pôr em dúvida. Dize-me o seguinte, no caso de ser possível ensinar, seja o que for, não apenas a virtude, não terá necessariamente de haver professores e discípulos? Menon, penso que sim. Sócrates, e o contrário disso? Para o que não há nem professores nem discípulos, não estaremos certos em nossa conjectura se admitirmos que não pode ser ensinado? Menon, é evidente. Porém, achas mesmo que não há professores de virtude? Sócrates, o fato é que, tendo procurado inúmeras vezes professores de virtude, por mais que me esforçasse, nunca os encontrei, apesar de o fazer na companhia de muita gente, principalmente na dos que eu considerava experimentados nessa matéria. Mas, bem a propósito, Menon, Ânito está sentado ali mesmo. Associemo-lo a nossas investigações, por ser ele a pessoa indicada para isso. Inicialmente tem pai rico e sábio, Antemione, que não ficou opulento por acaso ou por liberalidade de terceiros, como se deu com o tebano Ismênias, que acaba de ganhar o tesouro de Polícrates, mas por discernimento e esforço próprio, além de, como cidadão, não ter fama de arrogante ou de ser cheio de enfatia, ou inacessível, porém modesto e de costumes exemplares. Em segundo lugar, criou e educou o filho muito bem, do que está convencido o povo ateniense. Pelo menos, elegem-no para os mais altos postos. É com gente desse estofo que vale a pena investigar se há ou não há professores de virtude e quais sejam eles. 27. Ajuda-nos, Ânito, a mim e ao teu hóspede Menon, aqui presente,
no empenho de resolvermos se há ou não professores para o que estamos estudando. Examina o assunto da seguinte maneira: se quiséssemos que Menon se tornasse um bom médico, para que professores o mandaríamos? Não seria para médicos? Ânito: perfeitamente. Sócrates: e se resolvêssemos fazer dele um sapateiro, não o enviaríamos para sapateiros? Ânito: isso mesmo. Sócrates: e assim com tudo o mais? Ânito: perfeitamente. Sócrates: então, responde-me de novo a respeito do mesmo assunto. Para médicos, dissemos, é que faríamos bem em mandá-lo se quiséssemos que ele viesse a ser médico. Falando desse modo, não será certo dizer que procedemos acisadamente, enviando-o para os profissionais dessa arte e não para os que a desconheçam, ou seja, para os que recebem pagamento pelo que ensinam e se apresentam como professores, para quem quiser aprender com eles? Por tudo isso, não faríamos bem em enviá-lo para esses? Ânito: sim. Sócrates: e o mesmo não se poderia dizer da arte do flautista e de tudo o mais? Seria o cúmulo da insensatez, na hipótese de querermos fazer de alguém um bom tocador de flauta, não nos decidirmos a enviá-lo para os que se prontificam a ensinar essa arte e que se fazem pagar por isso, mas fôssemos importunar outras pessoas que lhe ensinassem, as quais nem se apresentam como professores, nem têm um só discípulo nesse ramo do conhecimento que imaginávamos poderiam ensinar a nossos recomendados. Não te parece que fora rematada tolice? Ânito: sim, por Zeus, além de prova da mais chapada ignorância. 28. Sócrates: muito bem dito. Achas-te agora em condições de deliberar, juntamente comigo, a respeito do nosso hóspede Menon, aqui presente. Há muito ânito, ele me diz que deseja adquirir a sabedoria e a virtude que deixam os homens capazes de bem governar a casa e a cidade, cuidar dos pais e receber seus concidadãos ou estrangeiros, e também despedi-los, tal como deve fazer todo homem de bem. Considera agora a quem devemos enviá-lo, de preferência para aprender essa virtude. Não é evidente, de acordo com nosso discurso anterior, que deverá ser para os que se apresentam como professores dessa arte e se prontificam a ensiná-la a todos os helenos, indistintamente, que desejem aprender mediante pagamento de um salário combinado? Ânito: a quem te referes, Sócrates? Sócrates: sabes muito bem que são os que o povo denomina sofistas. Ânito: por Heracles. Fala melhor, Sócrates, que nenhum dos meus parentes ou familiares ou amigos, quer seja nativo ou estrangeiro, venha a ficar atacado de semelhante mania, para ir procurar essa gente e ficar estragado por eles. São uma verdadeira peste e destruição para os que os frequentam. 19. Sócrates: que me dizes, Ânito? Então esses homens a tal ponto diferem dos que se propõem a beneficiar os outros, que além de não serem de nenhuma utilidade, como os demais, aos que lhes são confiados, chegam até a corrompê-los? E por tal desserviço ainda se julgam com o direito de exigir pagamento? Eu, pelo menos, não posso dar-te crédito, pois conheço um homem, Protágoras, que sozinho ganhou mais dinheiro com essa sabedoria do que Fídias, o criador de tantas obras admiráveis, e mais 10 outros escultores. É muito estranho o que me dizes, pois seus remendões de calçados velhos ou de roupa usada desenvolvessem as roupas e o calçado em pior estado do que os haviam recebido,
não ficariam 30 dias sem serem descobertos. E com semelhante método de trabalho, em pouco tempo morreriam de fome. Ao passo que não percebeu a ela inteira que Protágoras estragava seus ouvintes e os devolvia em piores condições do que quando os recebera. E isso durante mais de 40 anos. Pois, se não estou enganado, ele morreu com cerca de 70 anos, 40 dos quais foram dedicados a essa atividade. E em todo esse tempo, e até o dia de hoje, não parou de ser elogiado. E não foi só Protágoras, muitos outros também fizeram a mesma coisa, alguns anteriores a ele e outros que ainda vivem. Ora, de acordo com o que disseste, devemos acreditar que todos eles enganavam e corrompiam os moços de caso pensado? Ou o fariam inconscientemente? E teremos de aceitar que careciam de senso a tal ponto indivíduos que são tidos por alguns na conta dos mais sábios dos homens? 30. Ânito. Estão longe de carecer de senso, Sócrates. Os verdadeiros insensatos são os moços que lhes dão dinheiro, e mais ainda do que eles, seus curadores, que toleram semelhante abuso. Porém, o cúmulo da falta de senso é permitirem às cidades sua entrada, e não expulsarem os que se propõem a exercer semelhante mister, quer seja nativo, quer forasteiro. Sócrates, qualquer desses sofistas, Ânito, já te fez algum mal para que lhes tenha tão grande ojeriza? Ânito, por Zeus, nunca frequentei nenhum deles, como não permitirei que o faça nenhum dos meus familiares. Sócrates, então, não tens a menor experiência dessa gente? Ânito, nem quero ter. Sócrates, nesse caso, meu caro, de que modo poderás saber se essa atividade é louvável sob algum aspecto, ou se é de todo má, uma vez que disso não tens o menor conhecimento? Ânito, é fácil. Sei muito bem que espécie de gente é essa, quer tenha conhecimento deles, quer não tenha. Sócrates, é porque talvez sejas adivinho, Ânito, pois não chego a compreender pelo que me dizes, como podes saber algo a seu respeito. Mas o que procuramos agora decidir não é a quem devemos enviar Mênon para que venha a estragar-se. Caso queiras, admitamos que seja mesmo aos sofistas. Porém, indica-nos os outros, e seja gentil com este amigo de tua família. Como lhe dizeres que pessoas ele deve procurar na cidade, para tornar-se eminente na virtude a que neste momento me referi. Ânito, é porque tu mesmo não lhos indicas? Sócrates, já lhe apontei os que eu considerava proficientes nessa matéria, mas pelo que disseste, minha indicação não vale nada, sendo possível que estejas com a razão. Assim, de tua parte dize-lhe também qual dos atenienses ele deve procurar. Cita um nome qualquer, à vontade. 31. Ânito. Que vantagem ele terá de ouvir apenas um nome? Dos cidadãos atenienses, de boa e clara formação, que ele vier a encontrar, não há um só que não possa deixá-lo melhor do que o fariam os sofistas. É só querer seguir-lhes os ensinamentos. Sócrates, mas esses varões de boa formação chegaram a ser o que são por esforço próprio, sem haverem aprendido com ninguém, e apesar disso são capazes de ensinar aos outros o que eles mesmos não aprenderam? Ânito, a meu pensar, aprenderam com os mais velhos, que também eram gente honesta e boa. Ou não achas que tem havido muitos varões ilustres em nossa cidade? Sócrates, sem dúvida, Ânito. Não somente acho que há entre nós varões excelentes e versados nos negócios públicos, como já os tivemos no passado em número não menor do que hoje, mas porventura também foram excelentes professores
da virtude que lhes era peculiar? É em torno desse ponto, justamente, que gira a nossa discussão. Não se trata de saber se há ou não gente boa entre nós, nem se houve no passado, mas se a virtude pode ser ensinada. É isso que há muito vimos investigando. E nessa indagação, nos perguntamos se tanto os homens bons do nosso tempo, como os do passado, sabiam transmitir a outras pessoas a virtude, porque eles próprios se distinguiam, ou se a virtude não pode ser comunicada a ninguém, nem transmitida de uma pessoa para outra. Isso é o que há muito estamos discutindo, eu e Menon. 32. Examina a questão de acordo com a tua própria maneira de pensar. Não dirás que Temístocles foi um varão excelente? Ânido, sem dúvida, acima de qualquer confronto. Sócrates, e também um excelente professor. Se já houve professor excelente de sua própria virtude? Ânito, acho que sim. Bastaria querer. Sócrates, e és porventura de parecer que ele não quisesse que outras pessoas também se tornassem excelentes, principalmente seu filho? Ou acreditas que lhe tivesse má vontade, e de caso pensado, não lhe houvesse comunicado a virtude em que ele se distinguia? Nunca ouvistes contar que Temístocle fez o filho Cleofanto tomar ótimas aulas de equitação, a ponto de conseguir ficar de pé em cima do cavalo e nessa posição jogar a lança, além de muitos outros rasgos admiráveis que Temístocles mandou ensinar-lhe à perfeição e que só dependia de bons professores? Ou nunca ouviste os mais velhos falarem nisso? Ânito, ouvi. Sócrates, ninguém, portanto, poderá dizer que o filho era de natureza inferior. Ânito, é claro que não. Sócrates, e agora? Já soubeste de alguém, velho ou moço, que Cleofanto, filho de Temístocles, tivesse ficado sábio e bom naquilo em que seu pai se distinguia? Ânito, nunca. Sócrates, nesse caso, teremos de admitir que Temístocles quis que o filho aprendesse todas aquelas habilidades. Porém, no saber que ele era peculiar, não o deixou melhor em nada do que os filhos do vizinho, embora a virtude pudesse ser ensinada? Ânito, por Zeus, parece que não. 33. Sócrates. Assim procedeu, como se vê, esse professor de virtude, a respeito do qual admites que foi um dos melhores do passado. Tomemos outro exemplo. Aristides, filho de Lisímaco. Não reconheces que também foi homem de prol? Ânito, incontestavelmente. Sócrates, não deu ele a seu filho Lisímaco instrução mais caprichada do que a de qualquer ateniense, em tudo o que dependia de professores? E és de opinião que tenha feito dele um cidadão mais prestante do que qualquer outro? É pessoa de tuas relações, e sabes o que vale. Se quiseres, Péricles, varão eminentíssimo, como não ignoras, educou 2 filhos, Páralo e Xantipo. Ânito, exato. Sócrates, esses, como também não ignoras, fez que aprendessem equitação com os mais distintos atenienses, e música, e ginástica, e tudo quanto é arte, sem ficarem em posição inferior a ninguém, e não haveria de querer que se tornassem homens de bem? Sim, queria, é o que eu penso, mas isso talvez não possa ser ensinado. E para que não presumas que foram poucos e de posição inferior os atenienses que se mostraram incapazes nesse particular, lembra-te que Tucídides também criou 2 filhos, Melésias e Estéfano, e que além de lhes dar ótima instrução, primou no ensino da luta, o que fez deles
famosos lutadores de Atenas. Confiou um a Xanthias, outro a Eudoro, que passava por ser os melhores profissionais do seu tempo. Não tens conhecimento disso? Ânito, sim, por ouvir dizer. 34. Sócrates. Não é evidente que ele não haveria de ensinar aos filhos apenas essas coisas, que lhe ficavam muito caro, enquanto aquilo que não exigia despesa alguma, para fazer deles homens de bem, haveria de descurar, se a virtude realmente pudesse ser ensinada? Talvez imagines que Tucídides era homem apagado e que não dispunha de amigos entre os atenienses e seus aliados. Não pertencia a uma grande casa e exerceu bastante influência, tanto na cidade como entre os demais helenos. Por isso, se a virtude pudesse ser ensinada, ser-lhe-ia fácil encontrar entre seus concidadãos ou entre os forasteiros quem se incumbisse de fazer de seus filhos homens de bem. Isso no caso de não lhe permitirem folga os negócios da cidade. Mas o que se verifica, meu caro Ânito, é que a virtude não pode ser ensinada. Ânito. Sócrates, tu me pareces muito inclinado a falar mal dos outros. Aconselhar-te-ia tomar cuidado, caso aceites este aviso. Talvez, em toda a parte, seja mais fácil fazer mal do que bem a qualquer pessoa. Aqui, pelo menos, é o que se observa todos os dias. Estou certo de que tu também sabes disso. 35. Sócrates. Menon, quer parecer-me que Ânito se ofendeu. Não é de admirar. Em primeiro lugar, ele pensa que eu estou falando mal dessas pessoas. E ademais, considera-se do seu número. Quando, porém, chegar a compreender o que é falar mal de alguém, deixará de zangar-se comigo. Por enquanto, ainda o ignora. Responde-me tu, agora, entre vós também, há homens de prol? Menon, sem dúvida. Sócrates, e então? E não se apresentam como preceptores dos moços, reclamando-se professores e apregoando que a virtude pode ser ensinada? Menon, não, por Zeus, Sócrates. Ouvirás de alguns que pode ser ensinada, e de outros que não pode. Sócrates, e nesse caso deveremos considerá-los professores dessa matéria, se nem chegam a ficar de acordo sobre tal ponto? Menon, acho que não, Sócrates. Sócrates, e que me dizes dos sofistas, que se apresentam como tal? Parece-te que realmente sejam professores de virtude? Menon, é isso precisamente, Sócrates, que eu aprecio em Górgias, pois nunca lhe ouviste prometer nada parecido. Pelo contrário, e dos demais, sempre que os ouve falar nesse sentido, o que ele acha que pode ensinar é eloquência. Sócrates, então és também de opinião que os sofistas não são professores? Menon, não sei o que diga, Sócrates. Comigo se dá como com toda a gente. Às vezes, acho que são, outras que não são. Sócrates, e não sabes que tu e os demais políticos são os únicos que ora julgam que a virtude pode ser ensinada e ora que não pode ser? Deves estar lembrado de que o poeta Teógenes confirma isso mesmo. Menon, em que poema? 36. Sócrates, na Elégia, em que diz: Senta-te à mesa dos nobres de grande prestígio, e com eles põe-te a comer e a beber, procurando agradá-los, pois só com os bons saberás o que é bom. Se com os maus te meteres, o próprio riso virás facilmente a perder. Como estás vendo, nessa passagem ele se refere à virtude como se ela pudesse ser ensinada. Menon, é evidente. Sócrates, mais adiante, porém, desvia-se dessa linha para dizer: Se o entendimento pudesse ser criado, implantado nos homens.
E continua com referência a quem conseguisse fazer isso. Que recompensa admirável viria a alcançar. Nunca ruim se tornou quem descende de pais virtuosos, quando conselhos acata prudentes. No entanto, não poderás com lições conseguir que o homem mau fique bom. Não observaste que sobre o mesmo tópico ele volta a dizer o contrário? Menon, é evidente. Sócrates, e poderias indicar-me, o que quer que seja, cujos supostos professores não sejam apenas tidos pelas demais pessoas, já não direi como incapazes de ensinar essa matéria, mas como ignorantes, até mesmo, do que ela seja e absolutamente incompetentes no que se propõem a ensinar, enquanto as pessoas de reconhecido valor, ora dizem que a matéria pode ser ensinada, ora que não pode. Indivíduos a tal ponto, desorientados neste ou naquele assunto, atreves-te a dizer que sejam os professores indicados para ensiná-los? Menon, eu não, por Zeus. 37. Sócrates. Sendo assim, se nem os sofistas, nem as pessoas de reconhecido valor são professores de virtude, é fora de dúvida que ninguém mais poderá sê-lo. Menon, acho também que não. Sócrates, ora, se não há professores, não haverá discípulos. Menon, parece-me ser assim mesmo como disseste. Sócrates, e não admitimos antes que uma coisa de que não há nem professores nem discípulos não pode ser ensinada? Menon, admitimos. Sócrates, em parte alguma vemos professores de virtude. Menon, é assim mesmo. Sócrates, não havendo professores, não haverá alunos. Menon, é certo. Sócrates, logo, a virtude não pode ser ensinada. Menon, parece mesmo que não pode, no caso de ter sido bem conduzida a nossa investigação. Por isso mesmo, Sócrates, admiro-me de que não haja homens de bem, ou se os houver, de que maneira eles chegam a ser o que são? Sócrates, emanece a possibilidade, Menon, de que eu e tu sejamos de pouco ou nenhum préstimo, e que nem tu haja sido bem instruído por Gorgias, nem eu por Pródico. Por isso, antes de mais nada, cuidemos de nós mesmos, e tratemos de procurar quem nos possa deixar melhores, de qualquer jeito. Digo isso com vistas à nossa recente indagação, pois escapou-nos por maneira bastante ridícula que o conhecimento não é o único guia seguro para que os negócios dos homens sejam bem conduzidos. De certo foi por isso que não chegamos a perceber de que modo se formam as pessoas de bem. Menon, que queres dizer com isso, Sócrates? 38. Sócrates, é o seguinte, que os homens de bem devem ser necessariamente úteis. Com todo o direito o admitimos, pois não pode ser de outra maneira. Não é verdade? Menon, sim. Sócrates, e que para serem úteis terão de dirigir bem nossos negócios. Foi o que também postulamos com razão? Menon, isso mesmo. Sócrates, porém, que não poderá dirigir bem quem não for dotado do conhecimento preciso, é conclusão de nossa parte que talvez não se justifique. Menon, que entendes por dirigir bem? Sócrates, vou dizer-te, se um indivíduo conhecedor do caminho de Larissa, ou de qualquer ponto que queiras, para lá se dirigir e acompanhar outras pessoas, não dirigirá bem e com proficiência? Menon, é fato. Sócrates, e no caso de outra pessoa possuir noção verdadeira do caminho, porém, sem nunca o ter percorrido, nem conhecê-lo, não será também um bom guia? Menon, sem dúvida. Sócrates, enquanto tiver noção verdadeira a respeito do que o outro tem o conhecimento,
como guia, não será inferior a este, embora só disponha da opinião verdadeira, não do conhecimento relativo ao que o outro conhece. Menon não será inferior realmente. Sócrates, logo, para a boa direção da conduta, a opinião verdadeira como guia não é inferior ao conhecimento. Foi disso justamente que nos decoramos há pouco, no nosso estudo acerca da virtude, sobre qual seja a sua natureza, por admitirmos que somente o conhecimento serviria de guia seguro para a ação. A opinião verdadeira também serve. Menon, realmente. Sócrates, logo, a opinião verdadeira não é menos útil do que o conhecimento. Menon, com a diferença, Sócrates, de que quem dispõe do conhecimento acerta sempre, ao passo que quem se vale da opinião verdadeira às vezes acerta e às vezes não. 39. Sócrates, que me dizes? Quem sempre tiver opinião verdadeira não acertará durante todo o tempo em que sua opinião for verdadeira? Menon, necessariamente, reconheço. No entanto, Sócrates, se as coisas se passam realmente desse modo, admira-me que o conhecimento seja muito mais estimado do que a opinião verdadeira, sem que possa atinar com a razão de serem diferentes. Sócrates, sabes por que te admiras ou queres que te revele? Menon, sim, fala. Sócrates, é que ainda não volveste a atenção para as estátuas de Dédalo. De certo, entre vós outros, não há dessas estátuas. Menon, a quem vem isso agora? Sócrates, é que se não estiverem atadas, põem-se a correr, não permanecem onde se encontram. Menon, e daí? Sócrates, livre, a posse de qualquer dessas estátuas não vale grande coisa, tal como a de um escravo fujão, não ficam paradas, acorrentadas, são de muito mais valor, são trabalhos perfeitos, e que tenho em vista, com semelhante exemplo, a opinião verdadeira. Realmente, as opiniões verdadeiras, enquanto permanecem, são belas e faltoras de grande bem. Porém, não se resignam a ficar paradas muito tempo e fogem da alma dos homens, de sorte que carecem de valor enquanto não voltarem a ser amarradas pelo conhecimento de causa. E isso, justamente, amigo Menon, é a reminiscência, conforme admitimos em nosso discurso anterior. Uma vez amarradas, em primeiro lugar, tornam-se conhecimento, e em segundo, ficam estáveis. Essa é a razão de ser mais valioso o conhecimento do que a opinião verdadeira, diferenciando-se, justamente da opinião verdadeira, o conhecimento por estar acorrentado. Menon, por Zeus, Sócrates, parece que é assim mesmo como disseste. 40. Sócrates, apesar de que falo como quem não conhece, mas apenas conjetura, porém que diferem entre si o conhecimento e a opinião verdadeira, não me parece que seja simples conjectura, e se me fosse permitido dizer que conheço alguma coisa, pouquíssimas teriam de ser, incluiria esta no número das que conheço. Menon, tens muita razão neste ponto, Sócrates. Sócrates, e então? E também não é certo o seguinte, que quando a opinião verdadeira serve de guia, realiza o trabalho de qualquer ação, tão bem como o conhecimento? Menon, isso também se me afigura certo. Sócrates, logo para a ação, a opinião verdadeira em nada é inferior, ou de menor utilidade do que o conhecimento, não o sendo também o indivíduo que tem a opinião verdadeira em relação ao que dispõe do conhecimento. Menon, é certo. Sócrates, já admitimos também que o homem de bem é útil. Menon, isso mesmo. Sócrates, assim sendo, não é apenas por meio do conhecimento que os homens se tornam bons e úteis para a cidade, os que chegam a esse ponto, mas também pela opinião verdadeira. E por outro lado, se nem o conhecimento, nem a opinião verdadeira são dados ao homem pela natureza, nem são por ele adquiridos. Ou és de parecer
que qualquer deles nos é dado pela natureza? Menon, eu não. Sócrates, ora, se não é pela natureza, os homens não são naturalmente bons. Menon, não de fato. Sócrates, consequentemente, não sendo pela natureza, resta examinarmos se a virtude pode ser ensinada. Menon, exato. Sócrates, e não nos pareceu que podia ser ensinada, no caso de ser a virtude conhecimento? Menon, pareceu. Sócrates, e que se fosse ensinada, seria conhecimento? Menon, perfeitamente. Sócrates, e que se houvesse professores de virtude, é que ela poderia ser ensinada, e não havendo, não o seria? Menon, isso mesmo. Sócrates, porém, chegamos também à conclusão de que não há professores dessa matéria. Menon, exatamente. Sócrates, concluímos, por conseguinte, que não pode ser ensinada e que não é conhecimento. Menon, foi isso mesmo. Sócrates, mas que ela é boa, também admitimos? Menon, sim. Sócrates, e que a opinião verdadeira é boa e útil? Menon, perfeitamente. Sócrates, como admitimos que para dirigir bem só há esses dois meios, a opinião verdadeira e o conhecimento, e que será guia seguro quem os possuir. O que acontece por acaso não é dirigido pelo homem. O que faz do homem um guia de confiança são justamente essas duas coisas, a opinião verdadeira e o conhecimento. Menon, é também o que eu penso. 41 Sócrates. Logo, uma vez que a virtude não pode ser ensinada, fora impossível considerá-la conhecimento. Menon, é evidente. Sócrates, assim, das duas coisas boas e úteis, uma foi posta de lado, não podendo, portanto, servir como guia o conhecimento na vida política. Menon, não, é também o que eu penso. Sócrates, logo, não foi por conhecimento de nenhuma espécie, nem por serem sábios, que esses homens dirigiram as cidades. Temístocles e os que há pouco Ânito mencionou. Essa é a razão de não poderem fazer dos outros o que eles mesmos eram, por não terem sido o que foram por meio do conhecimento. Menon, parece realmente, Sócrates, que é como dizes. Sócrates, ora, se não foi pelo conhecimento, esta a opinião verdadeira, que é com o que os políticos dirigem com acerto às cidades, não se distinguindo em nada, no que diz respeito ao discernimento dos profetas e dos adivinhos. Estes, de fato, dizem muita coisa certa, porém não sabem o que dizem. Menon, é possível que seja assim mesmo. Sócrates, e não seria justo, Menon, chamar divinos a esses homens, que sem fazer uso da razão, realizam muitas e grandiosas coisas, tanto por meio da ação como da palavra? Menon, perfeitamente. Sócrates, com toda a justiça, deveríamos também dar o qualificativo de divino aos que há pouco nos referimos, os profetas e os adivinhos, bem como a todos os que são dotados da faculdade poética. Sim, com igual direito, poderíamos dizer que os homens políticos são divinos e iluminados, por serem inspirados e possuídos pela divindade que os deixa em condições de levar felizmente a cabo, por meio da palavra, tão grandes empreendimentos, sem nada saberem do que falam. Menon, isso mesmo. Sócrates, as mulheres também, Menon, chamam divinos aos homens de bem. O mesmo se dá com os lacedemônios. Sempre que fazem o elogio de algum varão virtuoso, é um homem divino, dizem. Menon, e com toda a razão, Sócrates, mas talvez, Ânito, se agaste com tua linguagem. Ânito, pouco se me dá. 42 Sócrates, com esse Menon,
voltarei a conversar noutra oportunidade. Quanto a nós dois, se dirigirmos com acerto à investigação e discorrermos bem, a virtude nem é um dom da natureza, nem pode ser ensinada, mas é por disposição divina e sem participação da inteligência que ela se encontra em quem se encontra, a menos que houvesse entre os homens públicos algum capaz de formar novos políticos. Se aparecesse alguém nessas condições, quase fora possível dizer que entre os vivos seria o que diz Homero, que foi Tiresias entre os mortos. É único que no Hades conserva o intelecto. As demais almas esvoaçam quais sombras. Precisamente assim seria essa pessoa com relação às outras, um ser real entre sombras, no que respeita à virtude. Menon, a meu ver, Sócrates, falaste otimamente. Sócrates, de acordo com o nosso raciocínio, Menon, é por uma disposição divina que a virtude se encontra entre os que a possuem. Porém, não poderemos chegar à conclusão mais precisa a esse respeito se antes de indagarmos de que maneira os homens alcançam a virtude, não procurarmos saber o que venha a ser a virtude em si mesma. Mas está na hora de eu ir a outra parte. De teu lado, já que ficaste convencido, procura convencer também teu hóspede Ânito, para que ele se acalme. Se conseguires doutriná-lo, prestarás também com isso um bom serviço aos atenienses.